Fala, conspiradores, eu sou a Paty. E eu sou a Beta. Juntas nós somos o Pode Conspirar. E para o episódio de hoje a gente vai falar de um assunto que já faz um tempinho que a gente não fala aqui no podcast, que é sobre seitas. Né? E mais precisamente sobre a seita a seita do Templo do Povo, né? E os acontecimentos de Jonestown. Não, super leve. Que levinho o tema, gente. Dos maiores massacres mundiais. Super levinho. Aliás, até vale um alerta, né, para esse episódio, porque vai falar de alguns assuntos como suicídio, né, homicídio. Então, se são temas que são muito sensíveis para você, pode não ser um episódio muito legal para ver ou ouvir. A gente tem outros mais tranquilos. Isso, vai lá ouvir do Homem-Mosca, Mariposa, aliás. Entendeu? Aquilo é legal. Ou então, volta 2 casas para trás e olha finais de série e de desenhos, também foi muito bom. Dá uma olhada lá. Silvismo, que é um clássico. Que é um clássico. Desse canal. Bom, e como sempre, antes de falar do nosso tema, vamos lá para o Conspiradores Comentam. Boa noite, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. Fique agora com Conspiradores Comentam. Oi! Mas vai ver antes da novela Marimar. Oi! Vamos lá! Olha o Mac marcando presença aqui. Hello, pretty ladies! Parabéns por mais um episódio. Obrigada, Mac. Obrigada por marcar presença. Aliás, né, muito obrigada, né, a gente tá bem feliz com os números do último episódio, né, acho que é um dos que teve bastante número de streaming. Os últimos episódios, aliás, teve um número legal de streamings aí no Spotify, né, também de visualizações no YouTube, então muito obrigada, né, quem acompanha, comenta, isso é muito importante. E na realidade eu tenho uma teoria sobre isso, e eu falei pra Paty, a minha teoria é que tem muita gente ouvindo, porque estão criando teorias sobre a Tassiane. Então eu acho que é por isso que tá subindo o número. Entendeu? Mas, se você quer fazer parte dessa rede conspiratória, então siga lá a gente no @podeconspirar lá no Instagram. Ajuda a gente a crescer a página também do podcast lá, que é importante pra gente, pra ganhar visibilidade. Se você tá ouvindo a gente em alguma plataforma de streaming, que dê para comentar, que dê para dar uma nota 5, né, aí pra gente, né, ter 5 estrelinhas, geralmente é assim que funciona, dá lá só 5 estrelinhas pra gente, porque isso faz com que o algoritmo entenda que nosso conteúdo é relevante, assim como aqui no YouTube, se você está vendo nossos rostinhos aqui pela primeira vez, muito bem-vindo. Então, vamos lá, qual é o próximo comentário? Bom, nosso próximo comentário aqui é do Rafa Zanerato, né, que também tá sempre aqui, né, participando com a gente, e ele comentou no nosso post do último episódio no Instagram. E aí ele disse o seguinte: olá meninas, bem interessante esse local no México. Vocês comentaram sobre a excursão. Eu indico primeiro ir em São Tomé das Letras, em Minas. Aliás, para chegar lá, pode-se passar por Varginha. Lá é o local no Brasil com maior incidência de avistamento de OVNI. E também tem a montanha, que se for até o final, você chega em Machu Picchu. E também tem o local que o carro sobe a ladeira sozinho. E é real, pois eu fui e filmei. Se quiserem, depois eu compartilho. Compartilha aí com a gente. Não, com certeza. Não, São Tomé das Letras é um dos lugares que eu tenho muita vontade de conhecer também. Olha aí, quem sabe mais pra frente a gente não faz uma excursão pra lá. Quem sabe? Só um pouquinho. Vai ser o lugar da comunidade do Pode Conspirar. São Tomé das Letras é um bom lugar. É um bom lugar. Verdade. Mas eu ainda acho que se a gente conseguisse ficar em Corguinho, ia ser melhor. Ia fazer concorrência, né, para a comunidade do ETBU. Exato, ia fazer concorrência. Vamos lá para as nossas indicações.
Bom, gente, hoje eu tenho uma indicação para trazer pro episódio, né, que tem relação com o tema, que é um livro da Darkside, né? Darkside é uma editora que publica muito livros relacionados a mistério, crimes reais. Então, se você gosta desse tipo de tema, né, acho que você vai encontrar muita coisa legal lá. E eles têm um livro exatamente sobre Jonestown, né? Então é o Jim Jones Profile, Massacre em Jonestown. E os livros deles são muito bem detalhadinhos, assim, umas capas bonitas. Então, se você gosta de ler e gosta desses temas, você vai achar muita coisa lá. Bom, a minha não tem nada a ver com o tema. Na realidade, é para você sentar aí e curtir durante o final de semana, que é The Marvelous Mr. Maisel, ou você pode também em português, A Maravilhosa Senhora Maisel. Então, procure aí no Prime Video, e é uma série muito boa, que eu recomendo para todo mundo, uma série de época, que, na verdade, como sinopse, é uma senhora, né, uma senhora, ela não é tão velha assim no filme, mas enfim, ela é uma mulher que se divorcia na década de 60, e, além de se divorciar na década de 60, ela encara ser comediante, então fazer stand-up. Numa época que uma mulher fazer stand-up, hoje já é um problema a mulher fazer stand-up, porque tem muita gente que implica ainda, mas na década de 60, né, mais ainda. Então vale a pena assistir, recomendo mesmo, e é muito boa. Vamos lá pro nosso tema agora, né? Bom, então, gente, só para fazer uma introdução, né, a gente vai falar um pouquinho hoje de uma seita que se chamava Templo do Povo, né, e essa seita ela foi fundada pelo Jim Jones. Né? É importante a gente entender um pouquinho de quem que era o Jim Jones e por que ele resolveu começar a fazer, fundar aí o Templo do Povo. Bom, ele nasceu lá em 1931, no estado de Indiana, nos Estados Unidos, um estado super conservador. Né? Ele foi uma criança com uma série de problemas familiares, tá? O pai dele tinha problema com bebida, o casamento com a mãe não estava lá, essas coisas. Então ele foi uma criança muito solitária, um adolescente muito solitário, e ele teve muito contato com autores comunistas. Então ele gostava muito de ler sobre Marx, ele achava a ideia do socialismo, do comunismo muito algo muito atraente para ele, né? E ele era uma pessoa assim bastante carismática também, apesar de ele ser uma pessoa solitária, ele também era uma pessoa carismática que conseguia falar muito bem, e tal. Então, ao longo da vida dele, principalmente depois que ele se tornou adulto, ele foi muito para uma linha de religião. Só que ele tratava a religião de uma forma muito diferente do que outras pessoas faziam naquela época. Porque ele trazia a religião mais voltada para a igualdade, para ser contra a segregação racial. Então, assim, o discurso dele inicialmente era esse. A gente vai ter uma comunidade religiosa, mas uma comunidade religiosa que vai olhar para isso, né? E falando, né, de Indiana na década de 60, que foi quando ele começou, tinha segregação racial. Então, negros iam para uma igreja, brancos iam para outra igreja, as pessoas não se misturavam. E ele foi um dos primeiros a começar a movimentar isso, né, a querer juntar todo mundo nos mesmos cultos. Então, inicialmente, a proposta dele era essa. Né? Eu acho que a história de Jonestown é a definição daquele meme do início de um sonho e deu tudo errado, porque a proposta inicial dele, quando você para ler e para pesquisar, era uma coisa interessante, sabe? E ele falava coisas que realmente faziam sentido no começo. Mas aí depois, como a gente vai ver, né, as coisas foram por um caminho que não foi muito bom. Né? Já dizia aquele velho ditado, se quer conhecer o homem, dê poder a ele, né? Que é realmente o que aconteceu. E eu acho bem interessante, nessa introdução que você colocou aqui agora, que eu ia comentar justamente isso no decorrer do podcast. Que o perfil dele, ele era uma pessoa que magnética, né? Ele era uma pessoa que atrai. E a gente tem, na história da humanidade, muitos líderes ditadores que seguem o mesmo perfil, né? Então, para aí para pensar. Você vai pensar pelo menos em 2 que eram assim, né? Que são assim até hoje. Então, chega a ser assustador, por um lado, pensar que uma pessoa tão manipulativa dessa maneira, né? Manipuladora, pra falar a verdade, essa é a palavra certa.
use de pressuposto uma base de igualdade, de fraternidade. É absurdo. É impensável. E dentro da infância dele, os pais dele, como bem Paty falou, ele, né, não conviveu muito, mas o pouco que ele conviveu com os pais, porque os pais eram ausentes, os pais eram muito racistas. Muito racistas, muito. De chegar e expulsar a gente da casa dele por ser de cor. Então foi uma coisa que marcou ele demais. E até é interessante notar que mais pra frente, isso, além de gerar essa comunidade, claro, mas isso levou a ele, por exemplo, a adotar filhos de etnias diferentes. Né, que foi uma coisa que ele fez mais pra frente, Jim Jones. Inclusive, um dos filhos adotados tem o nome de Jim Jones Jr., né, que, se não me engano, acho que tá vivo até hoje. Então, como é dúbio, é muito dúbio. Vocês vão ver que a história inteira é muito dúbia. E ela é bem esquisita. E o Jim Jones, ele começou a se envolver muito com religião, né, e até por ele ser essa pessoa carismática, e a gente tá falando da década de 60, quando ele começou, Revolução Cultural, então mais pessoas olhando para um discurso que fosse mais de liberdade, menos conservador, então começou a ser sedutor para as pessoas, né, ouvir aquilo que ele estava falando, e ele começou a conseguir reunir mais gente junto com ele, mais gente, até que ele resolveu fundar, em 1974, essa seita que era o Templo do Povo. E aí, ao longo do tempo, conforme ele monta essa seita, que a ideia dele, a gente brinca muito aqui de montar a comunidade, né? A ideia dele era essa. Então ele queria levar todas essas pessoas para um lugar e montar uma comunidade ali. Só que o que pegou pro Jim Jones é que, além dele ter essa personalidade, né, e ter uma história muito difícil, ele também começou a fazer uso de drogas. Muitas drogas. E aí as coisas, elas começaram a tomar um rumo meio estranho, assim, os discursos dele deixaram de ser só vamos, né, ser mais igualitários, vamos reunir todo mundo, para uma coisa mais daquele velho discurso de nós versus eles, né, das seitas. Então ele começou a ir numa linha de falar que um dia eles iam ser atacados, que a sociedade não estava pronta para aquilo que eles estavam propondo, então que iam tentar destruir eles, e que por isso eles precisavam ir para um lugar seguro e ficar isolados e montar a comunidade deles ali. E o mais curioso é que eles chegaram a vir para o Brasil numa época, na década de 60, eles procurando um lugar ali para montar essa comunidade, eles foram para Minas, eles ficaram em Belo Horizonte durante alguns meses. Gente, já imaginou? Ainda bem que isso não. Isso poderia ter acontecido aqui. Nossa, gente. Que doideira. Bom, na hora que eu vi, né, que era na Guiana, que a história se encerra na Guiana, né, na Guiana, não na Guiana Francesa, na Guiana. Uhum. Toda da Venezuela. E na hora que eu olhei ele, que era Guiana mesmo, eu falei assim, nossa, mas na Guiana, por que não vieram pro Brasil? E justamente tentaram vir pro Brasil, né? Tentaram. Mas eu não sei por que não conseguiram ficar aqui. Eu acho que eles não conseguiram um terreno, não foi uma coisa assim? Parece que foi. Eles tiveram dificuldade no terreno, no clima, não se adaptaram muito. Teve uma... E pelo que eu vi, assim, parece que também não foi tão receptivo, sabe? Como foi em outros lugares, né? Até porque aqui, pelo que eu li, né, em alguns materiais, falavam que apesar de, lógico, existir uma segregação, não era uma coisa tão forte como era lá, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, meio que não surtiu tanto, né? Eles tiveram dificuldade com o idioma também, né? Eles todos americanos, né? Iam estar no Brasil. Então, não deu muito certo. Ah, imaginei que fosse isso mesmo. Bom, mas foram, né? Eles fizeram uma boa peregrinação, né? Porque México também, né? Foi uma das paradas que eles tentaram ficar. Brasil, e depois Guiana, por fim. E no México eles ficaram um bom tempo também, né? Agora, eu não lembro qual foi o motivo que fizeram para sair dos Estados Unidos para ir para o México, você sabe?
Eles procuravam um lugar também que tivesse um governo mais receptivo para aquilo que eles estavam fazendo. Né? Então foi um dos motivos deles terem escolhido a Guiana, porque a Guiana tinha um governo socialista na época. Né? E aí eles abraçaram muito o discurso do Jim Jones, né? E por isso que eles resolveram ir para lá e fazer a comunidade deles ali, né? Eles conseguiram os incentivos do governo, né? Então o Jim Jones conseguiu alguns benefícios para ter terras lá, coisa que ele não conseguiu em outros lugares, né? Então acho que um dos motivos de ter saído deve ter sido isso também. Concordo. Realmente, um discurso desse nos Estados Unidos não... não tem a cara deles, né? Não, Muito né? mais na década de 60. Com certeza. Eu fico imaginando a cara das pessoas em volta, assim, olhando aquela comunidade se formando, e o como foi visto como negativo, né? A comunidade sem se dúvida. formar. Doideira. E aí eles decidem, então, ir para Guiana, né? Eles pegam várias terras lá. Tem até fotos dessa época, se vocês procurarem, né, por Jonestown ali na Guiana, eles foram, assim, com a cara e a coragem, né, pegaram um terreno lá, tudo mato, uns lugares bem difíceis mesmo de acessar, mas eles foram. Né, e aí o Jim Jones levou várias pessoas junto com eles, e a ideia é que eles construíssem uma comunidade autossuficiente mesmo. Então eles que ergueram as casas, que levaram tudo para lá, e essa comunidade começou a crescer cada vez mais, né? Em um lugar que não tinha capacidade para suportar tantas pessoas assim, vale falar, né? Eles não tinham recursos para manter todas essas pessoas que estavam indo para lá. E aí vocês imaginam que o ambiente começou a ficar meio caótico, né? O Jim Jones já não estava lá muito bem das ideias, já estava... assim, a história dele me lembra muito a história do João de Deus. Na hora que eu tava lendo o material dele, me lembrou muito João de Deus. Assim, a pessoa começa a ficar embriagada de poder mesmo, juntou com as drogas, né? Várias pessoas numa situação bem vulnerável ali, né? Seguindo ele. E aí vocês imaginam, as pessoas sem recursos ali, com aquela doutrina meio estranha, um cara que já não estava muito bem, as coisas começam a tomar um rumo não muito legal. E vale aqui ressaltar que é assim, né? A ideia atraiu tanta gente, porque, primeiro, como a gente já falou aqui, a ideia aparente, a imagem aparente, né? Essa imagem que ele queria passar para a sociedade externa era dessa sociedade autossustentável, que amava, que não dependia de cor, que não dependia de raça, que não dependia de sexualidade, inclusive, e que era uma comunidade cristã, bem entre aspas, e que acolheria qualquer pessoa que fosse lá e que quisesse trabalhar em prol da sociedade que, né, que se criou ali em Jonestown. E aí a ideia é, você entra e você não podia sair, não podia ter contato nenhum com o mundo exterior. As pessoas que saíam da cidade e iam buscar suprimentos, por exemplo, quando chegavam lá, elas não podiam falar nada do mundo exterior. Então, eles não tinham... O rádio que tinha era o rádio só para as pessoas que estavam ali no comando, entendeu? Da cidadela. Então, era uma região bem controlada. E assim, uma região bem controlada, uma região que era afastada, né? Você abre brecha para que ali dentro crie-se regras não tão... né? São regras que são de um ditador. Essa é a verdade. Então, é só aquela verdade que importa. Daí surgem vários relatos de vários tipos de abusos diferentes de pessoas que estavam lá e conseguiram fugir, né? Então, vai desde relatos de pessoas sendo abusadas psicologicamente, sexualmente, né? Maus tratos, condições precárias, como bem a Paty disse, porque os bangalôs que construíram, né, eram bangalôs muito pequenininhos e que viviam várias pessoas dentro, né? Porque vocês têm que imaginar que no final do episódio da Guiana, quase 1.000 pessoas estavam lá dentro. Fora animais que estavam lá dentro também, né? Então, assim, era muita gente. E aquilo, né,
são pessoas lá dentro, casando com pessoas lá dentro com arranjados, né? É quase... É assustador. É assustador. Esse ponto que você tocou, né, dos casamentos é interessante, porque a coisa ela começou a ficar tão estranha, né, que como a Beta falou, começaram a ter esses relatos de abuso, e o que é interessante, né, e até curioso para uma comunidade que se dizia cristã, considerando os valores da época, né, é que tem esses relatos tanto de homens quanto de mulheres. Então, assim, ele abusou sexualmente de homens e mulheres da comunidade. Uhum. E ele decidia os casamentos. Então, ele que decidia quem ia casar com quem não podia se relacionar com quem. As famílias era uma coisa um pouco estranha, tanto que um dos estopins, né, de toda a crise vai ser justamente uma criança, né, que eles meio que vão raptar ali para a comunidade. Ele dominava a vida inteira dessas pessoas, o que elas podiam comer, o que elas podiam vestir, abuso financeiro, porque as pessoas chegavam lá e elas tinham que dar todo o dinheiro dela para a comunidade, então elas não podiam ter dinheiro delas, elas tinham que cortar laços com a família, né? E aí o que começou a acontecer é que, assim como no episódio do Heaven's Gate, que a gente também comentou que foi um movimento muito parecido das pessoas irem se isolarem, começaram a aparecer essas pessoas que fugiam e começaram a relatar esses abusos, tanto quanto familiares que estavam preocupados com as pessoas, porque elas iam lá para a Guiana, para o meio do mato, nunca mais davam notícias para ninguém, e começou a se formar como se fosse uma associação de familiares, que começaram a pressionar o governo para, olha, a gente quer saber o que está acontecendo lá, tem cidadãos do país, né, sendo levados para esse lugar que a gente não sabe o que está acontecendo, tem esses relatos de fome, de abuso, né, a gente quer que vocês façam alguma coisa. Então, agora que você está falando, e eu lembrei de um livro, e de série também que tem desse livro, que é o Cold Die, eu já recomendei ele aqui, e cara, é muito isso. É muito isso. Em todos os pontos, assim, de ter uma região que é extremamente autoritária, com umas regras de ditadores mesmo, e do outro lado, pessoas querendo buscar queridos que estão dentro desse ambiente tóxico. Nossa, é exatamente isso. Então eu vou deixar aqui já de recomendação com o Daya também, que ele é bom. Bem bom. Assistam e leiam um livro. E assim, o que aconteceu foi que essas pessoas começaram a fazer pressão. O Jim Jones, por outro lado, ele já estava com planos de ir para a União Soviética, né, no futuro, né? Ele começou a tentar fazer contatos, ele chegou aí um cônsul da União Soviética lá, conhecer Jones. Eu não sabia! Ele chegou aí até lá, então o cara foi, conheceu, mas assim, sem nenhuma pretensão de que ia existir a saída para a União Soviética e tal, mas ele ficou com essa expectativa, né, o Jim Jones na cabeça dele, ele ia conseguir depois levar todo mundo para a União Soviética, e aí eles iam, né, conseguir concretizar todos os planos lá deles de fazer uma comuna, né? E aí o estopim aqui para Jonestown, né, que as coisas começam realmente a degringolar, foi que com a denúncia do Timothy Stowen, que era um ex-membro aí do Templo do Povo, que ele saiu da comunidade, mas não deixaram ele levar o filho dele, que era o John Victor Stowen. Né? Então a criança ficou lá, ela passou a ser criada por uma família lá da comunidade de Jonestown, né? O Jim Jones simplesmente falou, olha, essa criança aqui agora é nossa, você quer sair, você sai, mas a criança vai ficar, né? E aí o cara foi embora, só que ele começou a fazer uma campanha nos Estados Unidos, junto com esses outros familiares, né, para motivar que alguém fosse até lá entender o que estava acontecendo, porque aquelas pessoas estavam lá contra a vontade delas, né? Sofrendo, pode-se dizer, tortura, né, porque tinha vários abusos físicos e psicológicos acontecendo lá. E aí começou a criar um clima mais tenso, né? Até que, nesse clima mais tenso, no ápice desse clima mais tenso, né, foi criada uma comitiva. Então, 2 aviões de porte pequeno, com 18 pessoas, foram até esse local, negociaram primeiro a entrada, deixar isso bem claro, né? Que é como se fosse você permear o tráfico. Permear o tráfico. Não, é o
tráfico? Não, porque assim, o problema não foi entrar na Guiana, né? O problema foi entrar em Johnstown. Então, negociar com o governo, ok. Negociar com terroristas, aí o bicho já começa a ficar com outra cara, né? Então, tiveram que negociar a entrada. Então, eu não lembro, mas eu sei que a comitiva tinha repórteres, né, que iam fazer a reportagem, averiguar tudo, tinha padre junto, tinha um cônsul? Eu não lembro se tinha, que era o Richard Dwyer, que ele era o cônsul dos Estados Unidos na Guiana. Isso, tinha um cônsul, então tinha um cônsul. Então, essa galera chegou lá, foi muito bem recebida, a priori, né, e junto com o Jim, né, eles começaram a percorrer pelas casas e entrevistar os moradores. E, inclusive, se você der um Google agora no YouTube, né, se você for lá no YouTube procurar, né, sobre as pessoas falando no local, porque tem as entrevistas gravadas, você vai encontrar que as pessoas falavam super bem. Eu assisti e tinha uma senhorinha falando assim, não, porque hoje o dia tá lindo, vocês vieram num dia lindo, ai, porque choveu de tarde, e eu fiquei olhando a chuva de tarde, eu achei linda, agora vocês estão aqui, o tempo tá meio nublado, mas tá lindo também. E aí se você for ali, ó, tem as galinhas tão bonitas, ela fica falando assim, as galinhas tão bonitas também. E eles foram passando de pessoa em pessoa, e todos que estavam ali falavam que, nossa, que amavam a vida no campo, que amavam a vida que estavam construindo ali dentro. Até um determinado momento, no qual eles foram realmente fazer uma entrevista com o Jim Jones. E sentaram, tem essa foto, se você procurar no Google também tem essa foto, sentaram com ele, os jornalistas, o cônsul, e começaram a bater um papo. E nisso, né, a guarda dele, que era a guarda vermelha, armada... Acho que era a Brigada Vermelha. Isso, obrigada. A Brigada Vermelha, ali por perto, né, para ficar perto do Jim Jones, porque eles eram, né, responsáveis por tomar conta dali. Fora isso, abre parênteses, essa brigada era responsável por garantir que pessoas não fugissem do local. Então, qualquer tentativa de fuga, eles eram permitidos a atirar, a pegar a pessoa, enfim. Não era fácil sair de lá, não. Fecha essa aspas, fecha esse parênteses, vamos continuar. Então, eles estavam lá fazendo essa reunião, né, sendo essa entrevista, e aí os demais da comitiva tiveram a brilhante ideia de fazer o quê? Bom, estão distraídos. O que nós vamos fazer? Vamos lá averiguar se longe do Jim Jones as pessoas são desse jeito. E aí que a coisa começa a desandar. Né? Porque eles começam a ver que as pessoas não são felizes daquele jeito. Que na realidade, dentro daqueles casebres, viviam várias pessoas, muitas pessoas, numa condição extremamente precária. E que muitas delas pediam para esses jornalistas, para essa comitiva, para tirá-las de lá, justamente porque elas não conseguiam fugir. Você imagina, às vezes, né, quando eu tava vendo, eu falo, gente, eu não sei o que eu faria nessa condição de estar ali presente, da pessoa pedir para sair, e eu não saberia como agir. Porque se coloca na posição da pessoa que está recebendo o pedido de ajuda de muitas pessoas, porque não são poucas, né? Eram muitas pessoas, e você ali com 2 aviãozinhos pequenininhos, como é que você leva essas pessoas para fora? Que resposta que você dá? E eu tô falando de pessoas com filhos, com bebês, entendeu? Com crianças, com idosos. Ai. No total, cerca de 11 pessoas, né, 11 famílias ali procuraram eles, né, querendo sair de lá. E aí começa a ficar aquela situação, né, tem até um relato entre, né, as pessoas que estavam nessa comitiva, é importante a gente falar, que estava o Leo Ryan, que ele era um congressista, democrata, né, e ele já era um cara conhecido por fazer outras investigações também, né, ele era um cara bem combativo aí nessa parte de direitos humanos, né, dignidade da pessoa humana, enfim. Então ele foi quem topou aí montar essa comitiva e ir para lá.
E aí as pessoas realmente começaram a tentar abordar eles. Antes dessa ida deles até lá, uma pessoa tinha tentado jogar um bilhete no bolso do paletó de um dos repórteres que estavam lá. E aí uma das situações de tensão foi que uma criança pegou esse bilhete, porque o repórter não viu, o bilhete caiu no chão, uma criança pegou e falou o que estava acontecendo. Né? Então começou a ficar aquele clima de tensão lá, as pessoas querem sair e tal, não sei o quê. Só que a gente tem que lembrar que, né, até aí o Jim Jones estava tentando manter as aparências, né? Então, na hora que os congressistas chegaram para ele e falaram, essas pessoas aqui querem sair e tal, ele veio e falou, ok, tudo bem, ninguém tá aqui obrigado, podem levar as pessoas embora, tudo bem, né? Não tem problema, né? A gente não tá obrigando ninguém a ficar, né? Deve ter sido algum mal entendido aí, mas pode ir, pode levar. Então, eles, ok, né? Falou, tá bom, a gente pode, né? Então, quem quiser sair, vamos lá, tal. E o interessante é que algumas pessoas também que faziam parte da comunidade, que já estavam querendo ir embora, elas aproveitaram também esse momento da visita da comitiva para tentar sair. Então, cerca de umas 10 pessoas saíram e meio que ficaram na floresta ali em volta, né? Falaram, vamos aproveitar que, né, tem alguma coisa diferente ali acontecendo, que tem bastante gente distraída, a gente vai sair. Né? Isso é importante da gente falar, porque é muito pelo relato dessas pessoas que a gente sabe o que acontecia ali, né? Que Exato. é quem sobrou depois de tudo que vai acontecer aqui, foram essas pessoas que estavam escondidinhas lá desde o começo. Não, e bom, as pessoas se esconderam na mata em volta. Essas 11 famílias, né, supostas 11 famílias, subiram em um desses aviões, né, no aeroporto improvisado que fizeram ali para a entrada, né, de Johnstown. Só que, ao tentar entrar, eles pegaram o cônsul, se não me engano foi o cônsul, né? Eles pegaram o cônsul e atiraram no cônsul muitas vezes, e mais 3 pessoas, e 3 pessoas e uma menina queriam sair também. Então, começaram a atirar para todos os lados. Só sei que, no fim, sobraram 3 sobreviventes desse primeiro atentado, né? Que foi documentado. Então, você imagina, você vai para tentar resgatar, porque a princípio era uma criança, né? Você vai resgatar uma criança, mas no final você acaba vendo que você precisa resgatar 900 pessoas. E você acaba com a sua comitiva totalmente morta. Desesperador. E aí, não, desesperador, né? E o que eles fizeram, assim, foi muito covarde. Porque eles fingiram que ia deixar as pessoas saírem, e no momento que elas estavam embarcando no avião, chegaram várias pessoas em umas carroças puxadas pro trator, essa Brigada Vermelha, né, que a gente comentou, e simplesmente começaram a atirar em todo mundo. Né, mataram praticamente todo mundo que estava ali, inclusive o congressista, né, que era o Bill Ryan, né, e as pessoas que sobreviveram, teve uma secretária dele que sobreviveu e mais outras 2 pessoas que também eram ou assistentes, né, trabalhavam junto com eles. Você vê o relato de quem sobreviveu só conseguiu escapar porque se fingiu de morto. Nessa secretária dele fala que o corpo dele caiu por cima do dela e aí ela fingiu que estava morta. Eles chegaram a atirar nela, pegou de raspão o tiro e não sei de como ela tirou força para conseguir não fazer barulho, né? Imagina o sangue frio numa situação dessa, né? Mas ela falou que, assim, foi um massacre tão grande, que tinha tanto sangue, que acho que eles não conseguiam mais saber de quem que era ou qual ferimento, sabe? Então, quem conseguiu escapar, escapou assim. Né? E aí eles ficaram lá imóveis na pista, né, do aeroporto, que era o aeroporto de Kaituma, que eles estavam usando, uma pista ali improvisada. Quem conseguiu escapar ficou ali, meio sem saber o que fazer depois daquilo. E eu não sei nem como é que eles conseguiram sair dali. Eles conseguiram sair, porque isso que a gente está contando aqui é entre os dias 17 e 18 de novembro de 1978, né, que eles vão nessa comitiva. Eles conseguiram sair dali depois que tudo já tinha acabado, né, e quando vieram os resgates. Então eles ficaram muito tempo lá. As pessoas que escaparam ficaram muito tempo lá esperando até alguém vir lá salvar elas. Demorou muito.
E assim, para vocês entenderem, né, a situação do porquê que é tão chocante de ficar todo esse tempo, né, a gente fala assim, não, porque eles ficaram todo esse tempo lá esperando. É porque no próximo dia, né, a gente tá falando do dia 17, né, mas no próximo dia é que acontece o culto branco, né, o culto branco final, pra falar a verdade, porque ele fazia vários. O Jim Jones, né, ele fazia os cultos nessa comunidade, né, e dentro desses cultos, uma vez por mês, mais ou menos, tinha lá o culto branco. E o que era esse culto branco? Esse culto branco, ele incentivava as pessoas e falava para as pessoas sobre suicídio, sobre se matar, sobre se doar, bem entre aspas, tá? Doar a vida, né? Em nome de algo maior. E tanto que ele chegou a fazer até mesmo um teste com os seguidores dele, né? Meses antes, ele pegou um suco, colocou num copo e ele falou, olha, dentro desse suco aqui, meses antes, tá? Dentro desse suco aqui, né, dentro desse pote tem veneno. Quais de vocês aqui beberiam esse veneno para salvar a alma de vocês? Porque o governo dos Estados Unidos, e é bem esse discurso, tá? Se você procurar na internet, o governo dos Estados Unidos, a CIA quer matar a gente, quer perseguir a gente, porque tá vindo aí um suicídio suicídio não. Oh, meu Deus. Suicídio ou homicídio? Homicídio. Homicídio? Homicídio. Um homicídio da CIA. A CIA vai querer matar a gente, né? E então a gente não pode deixar que isso aconteça. Se você está aqui, se você crê, se você, sabe, esse tipo de discurso que induzia a pessoa a seguir ou não. E nisso ele fez como se fosse um termômetro para saber se as pessoas seguiriam ele, se acaso ele tomasse essa atitude. E aí a gente volta para o dia fatídico, que é o dia 18, que, de fato, ele se vê tão perdido naquela situação, no qual ele vê que realmente as pessoas estão de olho na comunidade, e as pessoas estão de olho nas pessoas que estão ali dentro, e que se, entre aspas, ele não tomasse uma outra atitude, ele ia acabar sendo preso, perseguido realmente, né, por todos os motivos possíveis e cabíveis. Ele resolveu fazer o culto branco final. Então, o que foi esse culto branco final? Esse culto branco final, ele fez um suco de frutas vermelhas. E esse suco de frutas vermelhas, ele colocou cianeto. O que é cianeto? Cianeto, ele é um composto químico, certo? Que ele tem várias coisas diferentes, assim, na fauna e flora brasileira tem bastante. Em amêndoas amargas, em mandioca brava, por exemplo. Esse composto, ele é extremamente tóxico. E ele é tóxico num nível que ele tem a capacidade de sequestrar o oxigênio. Então, ele para o oxigênio. Se você ingere, ele não deixa com que as suas células recebam o oxigênio necessário e você começa a sentir diversas coisas. Mas no culto, ele falava assim, olha, eu vou entregar esse suco para vocês que tem um veneno, mas a morte de vocês vai ser muito rápida. Vocês não vão sentir nada, vai ser uma morte lenta, e assim a gente se livra desse corpo carnal, vai para o céu, sabe? Coisas desse nível. Só que é o seguinte, o que ele fez, e me chega até da vontade de vomitar, mas o que ele fez é que primeiro ele obrigou as crianças a tomarem. E as crianças tomaram. E ele falava, olha, vocês vão adormecer, simplesmente, só que não foi assim. Na verdade, o cianeto, ele causa diversos problemas antes de causar a morte. Ele causa a morte rápida, isso é fato, só que ele te causa dor. Então, ele te causa delírio, ele te causa dor de cabeça, dor de estômago, porque ele vai te sequestrando o oxigênio por onde ele passa, e você para de respirar, você tem parada cardíaca. Então as crianças começaram a chorar, começaram a reclamar de dor, a gritar, e isso os adultos começaram a ficar bem quietos. E aí a Brigada Vermelha
não deixava ninguém sair do templo, e todos foram obrigados a tomar o suco para poder sair. E a gente tá falando aqui de suicídio, né? Mas o que se descobriu depois, né, quando as autoridades chegaram lá e começaram a ver os corpos, é que na realidade não aconteceram só suicídios, porque nem todo mundo tomou de boa vontade. Exato. Né? Nem todo mundo queria fazer isso, né? Mas quem não quis, eles injetaram, então, cianeto em algumas pessoas, né? Tinha pessoas, alguns corpos com marcas de seringa, né, no pescoço. E tem relatos também dessas pessoas que estavam escondidas na floresta que elas também ouviram tiros. Então, nem todas as pessoas ali que morreram realmente morreram, né, por conta de um suicídio. E duas coisas também que eu queria comentar sobre isso. Uma é que tem uma fita, porque eles usavam um sistema de rádio, né, dentro dessa comunidade do templo. Era assim que eles se comunicavam. E um pouco antes das pessoas começarem a tomar esse suco, né, que eles fizeram num latão assim e foram passando entre as pessoas, ele fez uma transmissão de rádio, né? E aí é nessa transmissão de rádio para todo mundo que ele fala, né, isso que a Beta comentou. Tem até alguns trechos aqui, né, que ele fala que nós não cometemos suicídio, cometemos um ato de suicídio revolucionário para protestar contra as condições de um mundo desumano, né? Ele chega a falar que comunistas não morrem dessa forma, que eles têm que ter uma morte digna, né? Porque nesse momento a União Soviética não ia mais ajudar eles, já que eles tinham matado um congressista, né? Vale lembrar que eles tinham acabado de matar um congressista e um cônsul americano, né? E essas fitas, elas foram encontradas pelo FBI depois. É cerca de 45 minutos de gravação. E você vê que ele estava tão preocupado com essa lavagem cerebral que ele estava fazendo, que essas fitas, tudo isso que a gente está falando aqui parece muito rápido, mas durou cerca de 3 horas. Esse movimento todo entre as pessoas tomarem, ele conseguia ali conter as pessoas que não queriam tomar, conseguir convencer, né, as pessoas a isso, levou cerca de 3 horas. Mas a fita, ela tem vários cortes como se parasse o gravador em determinados momentos. Então, assim, a fita tem 45 minutos, então é uma versão muito editada que só mostra o que ele queria realmente que as pessoas ouvissem. Mas essa fita, para quem tiver estômago, né, para ouvir, tá disponível na internet a gravação hoje, né, se você tiver estômago suficiente para ouvir, porque você consegue ouvir, né, o barulho das pessoas, então conforme as pessoas começam a entender o que está acontecendo, você imagina que elas vão ficando desesperadas, né, então você ouve pessoas gritando, né, aquele sentimento, né, de tensão, assim, até uma coisa que se você não tiver num dia muito bom, não ouça, porque tem uma energia péssima, assim. Ainda mais hoje, né, sabendo o que vai acontecer com aquelas pessoas ali depois, né, disso, é horrível. E aí uma outra coisa até, né, curiosa, mas que acabou ficando de cultura popular mesmo disso, é que eles usaram um suco para colocar o cianeto, né, que na realidade era o Flavor Aid que eles usaram, mas quem acabou tomando a fama de tudo isso, que sofreu até em questões de marketing mesmo, foi o Kool-Aid, né, que é um suco famoso nos Estados Unidos, que é tipo um Tang aqui pra gente, é bem popular. E aí até ficou famoso na cultura mesmo das pessoas, tem uma espécie de expressão assim, don't drink the Kool-Aid. Tipo, não toma o Kool-Aid, que é tipo você falar pra pessoa, não viaja, sabe? Quando alguém tá viajando muito, querendo fazer uma coisa muito louca, você fala, não toma isso. Então virou uma coisa tão marcante para as pessoas que virou algo de cultura popular, sabe? E se você joga aí na internet sobre... Só você colocar Jonestown, infelizmente, vem as fotos, vem as gravações dos corpos no chão. De famílias inteiras juntas. Sim. E... Ainda bem que a Tassi não tá aqui. Ia ser um episódio que ela não ia gostar de fazer. Ela não ia conseguir fazer, entendeu? Porque realmente eu tô com vontade de chorar. Não, é muito pesado, gente. A gente tá falando de muita gente. Foram cerca de 960 pessoas mortas. Você tá falando de bebê, gente. De bebês, de famílias inteiras. E para vocês terem uma ideia do tamanho dessa magnitude, até o 11 de setembro, esse foi o evento com mais pessoas, mais americanos mortos, né, no mesmo evento até o 11 de setembro. Então foi uma coisa muito grave mesmo.
Exato. E hoje você consegue encontrar no YouTube muitos relatos das pessoas que conseguiram sair de lá, né, que são essas pessoas que ficaram escondidas, ou pessoas que conseguiram sair antes, fugidas de lá. Então vocês conseguem assistir. Eu assisti duas entrevistas. A primeira de uma moça que ela conseguiu fugir antes do evento, e que ela relatou que a vida lá dentro não era fácil, realmente não era. E que ela foi obrigada a casar com um cara da guarda e que ela não podia confiar em ninguém, nem mesmo no marido, né? E ela conseguiu sair de lá e cerca de 2 semanas depois ela já tinha esquecido da vida dela lá, porque ela já queria pagar tudo aquilo de uma vez. E ela só foi conseguir falar de novo sobre isso 20 anos depois. Então, foi você consegue enxergar que é muito pesado, muito mesmo. E também eu vi a entrevista do Jim Jones Jr., que foi, né, que é o filho adotado do Jim Jones. Ele, inclusive, a falta de curiosidade, ele foi a primeira criança afrodescendente a ser adotada por um americano cáucaso. Então, foi um caso assim extraordinário de positividade na época, mas que no final, né, o pai dele cometeu o que cometeu. E ele fala que ele perdoou o pai, né, que para seguir em frente ele perdoou o pai, e que ele acredita que o mundo pode ser mais igualitário, mas não pela visão do pai, né. Mas eu não sei, na hora que eu comecei a assistir a entrevista dele, eu não entendi como ele não participou desse processo, né, do evento em si. E eu fiquei um pouco incomodada. Não sei vocês, né? Procurem aí, dá um Google aí o que vocês acham. A entrevista da Oprah tá em inglês, claro, mas se você colocar no Google, lá tem no YouTube tem a legenda, você pode colocar a legenda, né? E aí tirem suas próprias conclusões, mas me incomodou porque em momento nenhum ele transmite dor, peso, sabe? Isso me deixou um pouco, sem ser indignada, tava esperando um comportamento diferente, sabe? Com mais peso, assim. E não foi isso que ele demonstrou, não. E de todo mundo, né, que a gente tá falando, assim, o próprio Jim Jones, ele também morreu, né, junto com as pessoas. Ele não tomou cianeto, né, quando encontraram ele tava com uma marca de bala, então tudo indica que ele se matou, né, embora os filhos dele não acreditem muito nessa versão, eles acham que o pai deles não seria capaz de fazer isso com ele mesmo, né, eles defendem aí a versão de que ele talvez tenha pedido para que alguém atirasse nele, né. Mas com tudo isso que aconteceu, né, chegou um avião no dia seguinte, né, das autoridades lá da própria Guiana, e aí foi um caos no país, porque é um país pequeno, né, naquela época não tinha muita estrutura, e imagina atender uma coisa desse tamanho, né, não tinha nem onde colocar essas pessoas, e aí os corpos começaram a ser levados de volta, então, para os Estados Unidos, né, e isso só foi terminar lá no dia 27 de novembro, para vocês terem uma ideia do tamanho disso, então quase aí 10 dias depois, praticamente, né, foi que tudo terminou, e algumas pessoas, elas permaneceram não identificadas, então até hoje, acho que tem 4 ou 5 pessoas que nunca foram reclamadas, a família nunca reclamou por essas pessoas, né, então os restos ficaram lá, né, foram cremados e guardaram os restos, mas essas pessoas nunca as autoridades até fizeram alguns comunicados mais recentes até para tentar ver se ainda tinha alguém da família e tal, mas não conseguiram encontrar. Como eram pessoas que se isolavam, né, realmente ficavam muitos anos sem entrar em contato com ninguém, realmente é um pouco mais difícil, né? E, recapitulando, lembra lá da secretária que fingiu de morta? Né, e o pessoal que se fingiu de morto, né, naquela bagunça toda do primeiro massacre do dia 17, então eles esperaram até o avião da segurança nacional americana vir, então eles ficaram todo esse tempo fingindo-se de mortos até que o resgate viesse.
Imagina o desespero, né? E eles sem saber o que estava acontecendo, né? Eles lá, meio sem entender o que estava acontecendo, se alguém ia voltar lá, se não ia. Ai, que episódio tranquilo. Não, e o mais curioso, né, que a gente tá falando aqui, e são coisas horríveis, né? Mas ainda assim existem outras teorias da conspiração sobre Johnston. Não sei se você chegou a ver. Não? Que existem teorias da conspiração de que a CIA estava envolvida em tudo isso que aconteceu. Pronto, né? Tem uma teoria que defende que... a gente já falou aqui de MK Ultra, já falou aqui de outros experimentos mentais, inclusive com uso de drogas, né? E que realmente aconteceram, que não é nem teoria da conspiração. Então tem uma ala de algumas pessoas que defende que essa comunidade toda era um experimento da CIA também, que deu errado, né? Que saiu do controle. Que era algo que era acompanhado pelo governo, e que foi um dos motivos para eles terem saído dos Estados Unidos, né, para não dar tanto na cara, né, mas que eles tinham o financiamento. E aí algumas pessoas levantam até um histórico desse Richard Dwyer, né, que ele teve, parece que, alguns vínculos antigos com a CIA antes, né, ele já teve algum histórico lá. Então, eles defendem que realmente a CIA sabia o que estava acontecendo ali e que foi uma coisa que saiu do controle. Fê? Eu acho pouco provável. Também. Acho pouco provável que se arriscasse tanto, né, numa coisa como essa. Os outros experimentos até que a gente falou aqui eram sempre coisas muito sigilosas, tal, né, não algo tão a céu aberto, assim, e com uma pessoa tão desequilibrada igual o Jim Jones, que poderia colocar tudo a perder a qualquer momento, né. Exato, num outro país, né? Acho pouco provável. Mas é aquilo, pessoas sempre querem ter explicações ainda mais pra uma coisa horrível, assim, acontecendo. Bom, o terreno até hoje tá lá, né, ele foi vigiado por muito tempo depois de tudo que aconteceu, até pra evitar, né, que pessoas malucas ali ficassem indo lá, e aconteceu ficar tentando entrar pra pegar, tipo, o souvenir do lugar. Mas é um lugar que eles queriam abrir pra turismo, não era? Que a grande briga é essa? Então, que nem as coisas de Auschwitz, né? Isso não foi pra frente, né? Ainda bem que não foi pra frente. Eles chegaram até a liberar o terreno na década de 80 para abrigar refugiados, mas assim, ninguém queria ficar lá por conta desse histórico, né, todo envolvendo o lugar. E hoje está abandonado. Então, assim, já foi praticamente consumido, né, pela floresta de novo. Ai, que bom. Deixa lá, que descansem em paz. Pelo menos agora descanso. Ai, e agora, vocês vão dormir bem depois dessa história? Porque eu, sinceramente, não vou. Eu vou ter que assistir uns desenhos antes de dormir. Filme de gatinho. Desenhos, uns vídeos de gatinho. Eu acho que é isso. Eu acho que eu vou passar aqui e ficar no YouTube zapeando assim, só vídeo de gatinho, pra poder dormir. Mas é isso. Eu acho que, por mais, né, que sejam coisas difíceis e que sejam coisas pesadas, por um lado também, eu acho que é importante que isso não se perca, sabe? Porque as pessoas precisam saber que coisas como essas acontecem. Até para conseguir identificar esses padrões depois, sabe? Em outras situações. Porque tem coisas tão absurdas que a gente imagina, a pessoa não teria coragem, né? Ou não. Teria sim. Teria. Faz parte. Sabe o que eu fico pensando? Por exemplo, você acabou de falar do João de Deus. Cara, é o mesmo comportamento e as pessoas não viram. Entendeu? Esse é o problema. Eu acho que é aquilo que a gente já falou já vários episódios aqui. As pessoas só veem aquilo que elas querem ver. Sim, né? Com certeza. Raramente as pessoas têm pensamento crítico o suficiente para poder filtrar aquilo que elas veem. Ainda mais numa situação como essa, né? Porque geralmente quem você atrai para esse tipo de comunidade são pessoas que estão numa situação um pouco mais de vulnerabilidade. Ou tá passando por um momento difícil, ou tá procurando algum sentido para a vida dela que ela não tá encontrando em outras formas. Exato, exatamente isso. E é isso, gente, né? Espero que vocês tenham, né, gostado, lógico, não da história, mas
achado interessante, né, o episódio, né? Comentem com a gente se vocês já conheciam, né? É algo bem marcante, assim, vocês encontram várias reportagens da época, tem uma reportagem do Fantástico da época também no YouTube, então se vocês tiverem, né, curiosidade de ver mais, tá tudo disponível. E semana que vem a gente volta com mais um episódio para vocês. Gente, vocês viram aqui, vocês ouviram minha voz embargar, quem tá assistindo viu meu olho encher de lágrima, vocês já sabem muito bem como eu estou me sentindo. Então, é um episódio que é pra gente, mais uma vez, lembrar que a gente tem que ter um pensamento crítico sobre as boas intenções das pessoas, certo? E que prestar atenção que pessoas fragilizadas tendem a seguir pessoas que querem traçar um caminho mais acolhedor, vamos dizer assim, mas que não necessariamente será um caminho acolhedor, sabe? Não sei nem se eu tô sabendo me expressar, porque eu tô tão abalada que eu nem sei mais me expressar. Esse episódio foi difícil de fazer, porque mexeu bastante comigo. Então, que vocês fiquem bem, certo? E nos vemos semana que vem. Tchau, gente. Tchau, tchau.